Existem 3 coisas que eu odeio fazer em casa. A primeira é lavar roupa, a segunda é passar roupa e a terceira é dobrar roupa. Essas 2 primeiras não tem muito o que fazer. A terceira eu achei uma solução. Eu criei um dobrador de roupa para impressão 3D que eu vou te ensinar a modelar no vídeo de hoje. Bora lá! Fala gente, tudo bom? Meu nome é Rafael Baia, sou designer de produto e eu vou te ensinar, na série Modelando Produtos na Prática, a criar o seu dobrador de roupa para impressão 3D. Esse vídeo é mais um vídeo da série Modelando Produtos na Prática com o Osvaldo da Tripit Academy. Então eu vou ensinar vocês aqui a modelagem e o Osvaldo vai te ensinar a parte de fatiamento e impressão 3D no canal da Tripit Academy. O link vai estar aqui na descrição, então assiste aqui e depois vai para lá. Eu quero primeiro saber de vocês qual a coisa que vocês mais odeiam fazer em casa, deixa aqui nos comentários. E a segunda, eu quero que vocês me sugiram produtos para a gente trazer aqui nos próximos vídeos. Então dê sua sugestão para essa série aqui, Modelando Produtos na Prática, a gente vai levar todas em consideração. Então antes da gente ir lá para a tela aprender a modelagem, já deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo e bora lá! Fala gente, então esse aqui é o projetinho que a gente vai modelar hoje e vocês vão ver que ele tem algumas coisas muito legais. A primeira coisa é que a gente consegue fazer a montagem dele, eu vou ensinar para vocês fazer essa montagem simples aqui, tá? E também ele é todo paramétrico, então eu já mostrei isso em alguns projetos aqui, a gente modelando de forma paramétrica a gente consegue alterar valores aqui, ó, tá? E ele vai atualizar todo o projeto respeitando esses parâmetros, isso é muito legal. Que a gente pode aplicar isso a várias coisas. Então eu vou eventualmente ter que consultar aqui, porque como vocês estão vendo aqui embaixo tem muitos recursos, tá? E encadeados em sequência para que isso funcione. Então eu vou mostrar isso para vocês passo a passo, tá bom? Aqui dentro do nosso arquivo novo que eu já criei, vocês vão ter que criar esses parâmetros. Então é só vir aqui em Modify Change Parameters e vocês podem anotar esses valores aqui, tá? E para a tela, vem aqui no User Parameter, cria o parâmetro, bota o nome dele, tá? E bota a dimensão. E a gente vai utilizar isso aqui ao longo de todo o vídeo. Então, para a tela aí, escreve tudo que eu coloquei aqui. Lembrando que esses valores, eles são mutáveis. Então, pode ser que uma tolerância, alguma coisa não esteja funcionando para você. Então, o ideal é que você faça a impressão dessas partes e teste esses encaixes antes de imprimir a peça como um todo. Eu sempre aconselho muito isso, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui agora é começar o nosso sketch. Então, vamos criar aqui um sketch no plano de topo. E aí nesse sketch a gente vai começar criando um retângulo de centro, tá? E esse retângulo ele vai ter as medidas de largura módulo, tá? Em cima a gente dá tab e largura módulo na lateral. Depois a gente vai vir aqui criar um retângulo aqui encostando nesse pontinho aqui e a gente pode deixar ele solto aqui. Eu vou dizer agora para o programa que esse ponto é coincidente a esse, então vem aqui em cima na constraint, coincidente esse com esse, tá? E essa altura aqui, gente, vocês vão ver que o que tá preto é porque não está definido. A gente vai dizer com a tecla D ou aqui em cima em dimensão que esse tamanho aqui é uma proporção entre a largura do módulo, então a gente escreve largura, dá Enter e aperta o asterisco, tá? É Shift 8, então vezes 0.3, ou seja, a gente está falando mais ou menos que esse tamanho aqui é 1/3 desse, tá? E isso vai se manter, se eu alterar essa medida aqui, ele vai alterar essa aqui, isso é muito legal, tá? Depois a gente vai criar um outro retângulo aqui no lado de fora, a gente pode deixar ele solto, tá? E eu vou dizer agora que essa face aqui, ela está no meio dessa aqui, tá? Essa linha aqui está no meio dessa. Então eu venho aqui em cima da constraint midpoint e digo que essa está no meio dessa. E aí vocês vão ver que eu posso mexer aqui e ela não vai alterar, tá? O posicionamento dela. Então aqui o tamanho dessas duas partes é a largura do, dente, é o tamanho do dente, tá? Então 10, né? E aqui também tamanho do dente, 10. Agora a gente vai precisar fazer mais duas coisas. Vamos criar mais 2 círculos aqui, tá? Encostando aqui bem no meio. Então um círculo aqui, e eu posso dizer que esses círculos aqui são iguais. Então toda vez que eu fizer uma modificação em um, vai modificar no outro. E agora a dimensão dele aqui com D é o diâmetro da dobradiça, tá? Pra gente aqui, esse aqui vai ser apenas de construção. Então eu vou clicar nele aqui, eu boto construção aqui no tipo da linha na direita. E eu vou desenhar um arco aqui, tá? Um arco de 3 pontos, vindo daqui até aqui, subindo aqui para cima. Esse arco ele vai ter
o raio aqui de 1.8, tá? Isso aqui a gente vai botar na mão mesmo, mas vocês podem fazer uma medida específica para isso também lá, não tem problema, tá? É bem interessante vocês fazerem, tá bom? Então, o que vai ser isso aqui? Vai ser a parte aqui do dobrador, tá? Que ele vai fazer a dobradiça aqui pra gente. Então, essa parte que entra e a partezinha que sai. Então, a gente já vai começar a extrudar esse retângulo aqui. Então, a gente pode selecionar aqui dentro do Sketch mesmo, ó, com Shift, e aperta a tecla E, que ele já entende que é uma extrusão, tá? Só que a gente não vai extrudar para cima, a gente vai extrudar como uma simetria aqui em direção, ó, Symmetry, e a gente vai botar aqui o tamanho que a gente quer. Esse tamanho vai ser a espessura do dente, só que como eu estou fazendo em simetria, ele está jogando tanto para cima quanto para baixo, e eu não quero isso, eu quero que ele está jogando 6 para cima e 6 para baixo, eu quero que seja na verdade a metade disso. Então o que eu faço? Eu multiplico por 0.5, e aí ele vai me dar 6, entenderam? Bom, a gente já pode nomear o nosso sketch aqui, então a gente pode botar aqui central, a parte central, e agora a gente vai fazer essa extrusão aqui, na verdade essa revolução aqui para retirar essa partezinha aqui, tá bom, gente? Eu vou consultar esse desenho aqui porque tem muitas partes aqui, eu preciso lembrar de todas, tá bom? Então a gente vem aqui em Revolve, seleciona esse perfil e ele pede pra gente aqui um eixo, vai ser esse eixo aqui. Então já tá certinho. Pode dar OK. E agora a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Ah, ficou faltando uma coisinha aqui no nosso sketch. Então a gente vem aqui, ó. Toma o nosso sketch aqui, ó. Clica 2 vezes aqui embaixo. E a gente vai desenhar só uma linha, ó, com L, ou aqui em cima, daqui até aqui. Tá bom? Finaliza. Por que essa linha? Porque a gente precisa dela para fazer a revolução dessa parte. Porque a gente não pode fazer seguindo esse eixo aqui, porque senão ele ficaria ovalado. Tá? Então a gente vem aqui, ó, Revolve, seleciona esse perfil e seleciona esse eixo aqui. Pronto, ele já entendeu que é uma operação de join, tá? O outro ele tinha entendido que era uma operação de cut, porque estava passando por dentro. Esse aqui é a operação de join. A gente pode dar OK aqui. E a gente pode apagar o nosso sketch. Show de bola. Agora, gente, já vou aproveitar que a gente já está com a nossa estrutura aqui e eu vou dar um offset, tá? O que o offset vai fazer? Ele vai jogar, a gente vai vir aqui, ó, em Modify, pode ser Press and Pull, Offset Faces, tá? Ele vai selecionar as faces que eu tô mandando e ele vai dar ele vai jogar a face um pouco para trás, tá? Então a gente pode vir aqui, ó, e botar no offset a tolerância, tá? E aí percebam que ele jogou para fora, tá? Então a gente vai vir aqui menos tolerância, que a gente quer que vá para dentro, tá bom? Então aqui fica certinho, tá? E a gente pode dar OK. Beleza? Eu vou aplicar agora aqui 2 fillets na parte de cima, uma aqui e outra aqui. Então a gente vem aqui com a tecla F ou fillet ali em cima e a gente pode botar aqui já a medida que a gente criou, fillet, opa, não é placas não, pera aí, fillet dobradiças, tá? E aí a gente já tem aqui a nossa estrutura. Por que a gente está fazendo assim e não modelando tudo de uma vez? Porque eu quero repetir essa estrutura para cá e para cá. Então eu vou fazer ela modelada uma vez. Vou fazer o padrão dela aqui, né? Esses 5 dentes aqui, para depois fazer o resto. É uma forma mais inteligente da gente modelar isso, não precisar ficar fazendo uma por uma, tá bom? Então eu venho aqui agora em padrão retangular, seleciono os objetos que eu quero, então é esse objeto aqui, e seleciono o eixo. Vocês podem selecionar esse eixo aqui, tá? E aí, eu posso tanto fazer o espaçamento total, tá? Então, em extensão total, então ele vai repetir quantas eu quiser dentro desse tamanho total, ou eu posso botar por espaçamento. Eu quero que seja por espaçamento. E qual espaçamento seria esse? É o tamanho do meu dente, tá? Então, ele vai repetir quantas vezes eu mandar seguindo esse espaçamento aqui, entre um e outro. E percebam que a nossa tolerância está aqui certinha. Só que eu não quero extrudar por um lado só, eu quero que ele extrude. Eu não quero extrudar, não, eu quero repetir por um lado só, eu quero que ele faça essa repetição de forma simétrica, tá? Então, ele vai repetir tanto para um lado quanto para o outro, só que aqui está 6, eu quero 5 na verdade. E dou OK, pronto. Então, ele repetiu aqui. E aí vocês vão ver que tem uma coisa que a gente tem que resolver, que é essa face aqui para fora e essa aqui para dentro, que a gente não vai precisar usar. Então, é só a gente vir aqui, clicar nela,
dar delete e dar delete novamente. Então a parte da nossa dobradiça aqui a gente já está pronto para começar a juntar com outras partes do nosso desenho. Bom, a gente já está com a base da nossa dobradiça modelada, então a gente vai aplicar só mais alguns fillets aqui para facilitar a movimentação. Então a gente vem aqui, ó, com a ferramenta Fillet, tá? Ou F, seleciona esses dois aqui desse lado de dentro e esses três aqui do lado de fora. Isso vai facilitar a rotação da peça, tá? Então a gente bota aqui na dimensão Fillet dobradiças, tá? E a gente pode dar OK. Agora que eu tô com elas já certinhas, eu vou fazer a rotação delas. Eu vou fazer com que elas venham aqui para baixo, tá? Então eu venho aqui, ó, Create Pattern, Circular Pattern, seleciono todas elas e venho aqui, ó, em Axis, seleciono aqui o eixo central e eu não quero que ele faça uma rotação total, tá? Full. Eu quero determinar o ângulo e vai ser um ângulo de 90 graus, tá? E eu também não quero que sejam 3, eu quero que sejam 2. Então ele vem certinho aqui para baixo. Então eu posso dar OK. Beleza? Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer eu vou espelhar isso aqui para o outro lado. Então eu venho aqui, ó, Create. Eu vou espelhar aqui, ó, Create Mirror. Só que eu não vou selecionar todos, eu vou selecionar só as que eu quero, que são esses três aqui, tá? E o Mirror Plane, que vai ser o padrão, o plano de espelhamento, vai ser esse plano aqui, o plano YZ. Então ele espelhou para o outro lado aqui. OK. Show de bola. Agora a gente vai extrudar a parte central aqui. Então para isso eu vou esconder esses itens aqui, ó, para que eles não se agarrem com esse objeto que eu vou extrudar aqui agora, tá? Então eu só vir aqui, ó, extrusão, habilito o meu sketch, seleciono o perfil aqui e eu vou dar a dimensão. Só que essa dimensão eu posso tanto falar quanto eu quero, quanto eu posso também determinar até onde eu quero. Então eu posso selecionar aqui, por exemplo, em extensão, um objeto, tá? E esse objeto vai ser essa parte aqui de baixo, ó, essa face aqui de baixo. Então ele vai sempre respeitar. Se eu mudar esse tamanho aqui, ele vai atualizar também. E aí vai ser uma operação de join, tá? Então a gente já tem aqui o nosso objeto certinho aqui. A gente pode desligar esse sketch aqui para começar a trabalhar em outras coisas. Se vocês quiserem, vocês podem criar o componente agora, não tem problema nenhum, tá? Fica a critério de vocês. Então a gente pode vir aqui agora criar o componente, ó. Clica com o botão direito, vamos botar aqui, ó, Create Components, e a gente nomeia ele aqui, ó, como central. Bom, agora a gente vai fazer o sketch da nossa parte esquerda aqui. Então a gente vem aqui, ó, Create Sketch, a gente pode utilizar o plano de topo aqui, tá? E eu vou desenhar um retângulo de 2 pontos, tá? E ele pode ser solto aqui porque a gente vai posicionar eles de uma forma específica. O que a gente vai fazer? A gente vai dizer pro computador que essa linha aqui ela é coincidente com essa. Então a gente vê aqui em cima no colinear, essa linha é colinear com essa, tá? E a gente pode fazer a mesma coisa com essa aqui de baixo, tá? Nessa dimensão aqui, ó, a gente pode vir com a ferramenta D, tá? Dimensão, dizer que isso aqui tem a largura do módulo, tá? E aqui a gente poderia tanto botar que essa distância daqui até aqui é o dente, né? O tamanho do dente, tá? Que ele vai sempre estar coincidindo, ou você poderia também falar que essa linha aqui é coincidente a essa linha aqui. Mas eu prefiro botar o tamanho, porque aí a gente sabe que vai estar sempre respeitando o tamanho do dente que a gente determinou, tá bom? Beleza. Agora que a gente está aqui, a gente pode fazer a extrusão dessa parte aqui, então vamos lá. A gente apaga a nossa parte central aqui, tá? A gente pode visualizar, vamos botar o nome do sketch só para a gente lembrar, esquerda. Então a gente pode visualizar aqui, ó, tudo que a gente vai extrudar, tá? Então, opa, acabou que não foi a extrusão, não fiz a extrusão ainda. Então agora a gente vai extrudar então a parte da esquerda. Então eu habilito o sketch, eu venho aqui, ó, clico nesse aqui, aperto a tecla E e vou dizer a mesma coisa, que
isso aqui vai até aqui embaixo. Então, eu venho aqui em Profile Plane, em extensão, tipo de extensão, boto ToObject, que vai ser até aqui embaixo. E ele já entende que também é uma operação de join. Então, a gente dá OK aqui. Então, já temos aqui duas partes estrudadas do nosso objeto, tá bom? Então, a gente pode seguir. Então, a gente já tem dois objetos aqui, a gente pode criar também o nosso componente aqui, ó, Create Components for Body, esquerda. Percebam que depois, então, eu só vou espelhar isso aqui para a esquerda, tá bom? Vamos ver aqui a próxima etapa. A gente vai, então, aplicar alguns fillets aqui na parte superior, tá? Esses fillets são para melhorar, né, essa parte aqui ficar um pouco mais resistente. Então, a gente pode vir aqui e selecionar tudo, ó. Selecionar esse, tá? Então a gente seleciona todos que a gente vai aplicar aqui um fillet, tá? E a gente vai botar a dimensão que a gente já criou, que vai ser fillet placas. E aí, ó, vamos ver se tá tudo certinho, ó. Então, tudo certinho. Vamos dar OK. Então a gente já criou o fillet das plaquinhas aqui. Agora a gente vai ter que dar alguns offsets, tá? Esse offset aqui, para que a gente consiga ter a dobradiça passando aqui, ó, sem pegar. Então a gente pode vir aqui, ó, selecionar essa face. Vamos apagar aqui o central, ó. Essa face aqui também, essa face aqui também. E a gente pode dar a tecla Q, que é o Push and Pull, tá bom? Ou Offset Face. E a gente pode dar uma tolerância aqui, ó. Que aí vai ser, na verdade, menos tolerância. Só que essa tolerância aqui eu tô achando pouca. Eu vou multiplicar isso aqui por... Vocês podem botar aí por 3, tá? Ou por 4, para ficar tranquilo, não ter problema na hora de rotacionar. Só que eu não quero fazer só desse lado, eu quero fazer do outro lado também. Então eu vou vir aqui, ó, em central. No esquerdo eu vou apagar esse, vou habilitar o central. E aí eu posso fazer a mesma coisa aqui, ó, segurando o Ctrl. Aqui, 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 aqui. E no outro lado também. Tá? Então, mesma coisa. Então ele vai dar offset em tudo. Vocês podem fazer nessa parte aqui também. Vamos só apagar esses dois corpos aqui que ficaram. Aqui e aqui. Tá? Então, ó, vou segurando o Ctrl. Se vocês seguram o Ctrl, vocês veem a diferença. Tá? Então, ok. Pronto. Já fiz as nossas tolerâncias aqui. Tá? Pra gente, quando rotacionar isso aqui, não pegar. Isso aqui é importante para vocês não terem problema. E, obviamente, se vocês precisarem de mais, vocês podem simplesmente alterar aí o que vocês precisam. Bom, então a gente já fez as tolerâncias, agora a gente vai começar a desenhar a parte de baixo aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Como é que vai ser o nosso sketch aqui dessa parte de baixo. Aí a gente vai fazer o que a gente já... faltou um offsetzinho aqui, que é esse aqui, ó. E aí o que eu vou fazer nesse offset, gente? Eu quero que isso aqui, que essa parte aqui, para quando a gente fechar o nosso produto, vamos lá. Vou botar aqui pra frente para vocês verem. Quando a gente fechar o nosso produto, eu quero que isso aqui fique na metade, né? Eu não quero que fique até aqui, senão ficaria estranho. Então eu vou dar um offset aqui nessa parte, ó. Então com o Q de novo, Press and Pull. Vou dar um offset aqui do tamanho do dente, que é essa diferença aqui, ó. Dente, tamanho do dente, vezes 0,5. Tá? Então ele vai estar sempre caindo aqui na metade. Vocês podem também criar um plano médio aqui, mas como a gente está trabalhando com o tamanho do dente, vai dar certinho, tá bom? Então, ok. Show de bola. Agora eu vou começar a desenhar aqui na parte de baixo. Então eu vou criar aqui, ó, Create Sketch, plano de topo. Eu venho aqui agora, vou fazer dois retângulos, um aqui e um aqui, tá? E aí, como é que vai ser? Esse retângulo aqui, a gente vai fazer o mesmo processo. Vai falar que ele aqui é colinear a esse aqui é colinear aqui, esse é colinear aqui, tá? E esse aqui vai ser, ele vai ter aquela medida daqui até aqui, vai ser o tamanho, opa, vou botar aqui, daqui até, ele não tá pegando aqui, vamos lá, daqui até aqui, ele vai ser o tamanho de um dente, tá? Tamanho do dente. Então ele vai estar sempre coincidindo aqui, ele vai ser colinear aqui, ó. Então a gente só está criando essas relações, tá bom? E aqui a gente vai dar o tamanho do módulo, tá? Então a largura do módulo.
só que a gente tem aquela partezinha ali de cima, então vai ser o tamanho do módulo mais aquela diferença que a gente viu ali, que a gente criou no começo. Então é o tamanho do módulo vezes 0,3. Opa, vamos voltar aqui, deu alguma coisa errada. Tamanho do módulo, vou escrever de novo, vou dar um Ctrl Z aqui, ó. Tamanho do módulo, então a largura do módulo, perdão, vezes 0,3. Tá? Então ele vai sempre manter aquela dimensãozinha que a gente definiu. E essa linha aqui, a gente pode falar que esse ponto é coincidente a esse. Tá? Então vocês podem selecionar os dois e clicar que coincidente, ele já vai para lá. E o que a gente vai fazer aqui embaixo? A gente vai dizer que essa linha aqui é coincidente a essa, né? Então, selecionou aqui os dois, coincidente a esse. Pronto. A gente já tem aqui a nossa estrutura certinha. Agora eu posso apagar os meus dois aqui, ó, os meus dois componentes. Eu vou nomear o sketch, porque a gente sempre nomeia o sketch aqui no nosso canal. Não esqueçam de fazer isso, porque isso é fundamental, tá? E a gente vai agora juntar, da mesma forma que a gente fez os dois lá, juntar com essa parte aqui de baixo. Então a gente vem, ó, clica com o E, seleciona esses dois aqui e vem aqui para baixo, ó, diz que vai até aqui embaixo. Então a gente vem, ó, diz que a extensão é até o objeto, até aqui embaixo. E aí ele está cortando, tá? A gente vai botar para ser uma união, tá? E a gente pode estar com um probleminha aqui, eu vou verificar aqui agora, tá? A gente vai voltar aqui no nosso sketch, porque isso não deveria estar acontecendo. Então a gente vem aqui no nosso sketch, ó, provavelmente a gente pode ter esquecido alguma coisa aqui, ó. Exatamente. Tem uma diferençazinha aqui, e aí não tem problema, isso faz parte, tá? A gente vai fazer o seguinte, vai deletar isso aqui, e a gente vai, ó, dizer que essa linha daqui é coincidente a essa. Então a gente seleciona as duas linhas e diz que ela é colinear. Pronto, vai resolver o nosso problema aqui, tá bom? Bom, então a gente já tem, ó, 3 das partes modeladas. O que está faltando para a gente fazer então aqui, ó, fora os acabamentos? E se você quer ter sua liberdade na hora de criar seus produtos para impressão 3D, vem com a gente no curso de modelagem para impressão 3D. A lista de espera está aberta, o link está aqui na descrição e a próxima turma abre agora em agosto. Esperamos vocês lá e as vagas são limitadas. Bom, a gente tem que fazer um detalhe que vocês provavelmente não viram até agora aqui. A gente tem, ó, vou botar aqui para frente, vocês vão conseguir enxergar melhor. A gente tem essas entradinhas aqui para a gente conectar uma peça na outra, que vocês podem usar cola, podem usar, às vezes até pressão mesmo de uma peça com a outra vai entrar. Então a gente precisa adicionar isso aqui ao nosso sketch. Então a gente vem aqui no nosso sketch, ó, e vamos editar em cima dele. A gente pode trabalhar com uma linha de centro aqui, tá? E a gente pode dizer que é uma linha de centro, e a gente vai fazer, ó, um retângulo aqui, tá? Esse retângulo, gente, vocês podem dar uma distância para ele, tá? E essa distância ela pode ser alguma proporção, por exemplo, o tamanho do dente, tá? Ou o tamanho da espessura de alguma coisa que vocês desejem, mas eu vou botar aqui o tamanho do dente vezes 2, tá? E aqui também o tamanho do dente vezes 2. Vezes 2. Vou botar vezes 3 que eu acho que vai acabar ficando melhor. Tamanho do dente vezes 3. Então a gente garante aqui que sempre vai respeitar isso. E aqui essa altura também pode ser tamanho do dente vezes 3. Vocês podem criar o parâmetro de vocês, não tem problema, tá? Isso aqui fica a critério de vocês. Vou botar vezes 3, já vai ficar legal. Como é uma peça fininha. E a gente vai agora só espelhar isso para o outro lado. Vocês podem espelhar de várias formas, como eu já mostrei aqui no canal, mas a gente vai espelhar aqui no sketch dessa vez, tá? Então eu dei OK. E o que eu vou fazer aqui agora? Vamos finalizar o nosso sketch aqui. Eu vou extrudar essa minha placa primeiro, tá? Então eu vou vir aqui, ó, vou vir aqui em extrudar, vou habilitar esse sketch, vou selecionar esse perfil aqui e vou mandar ele vir até aqui embaixo. Então distância para o objeto até aqui embaixo. Ele está querendo juntar com esse porque ele está encostando nesse, mas eu não quero. Eu quero que ele seja um novo componente, tá? Então vou botar como um novo componente. E aí, ó, eu vou apagar aqui os dois outros, vou botar aqui, ó, esquerda, baixo. O que a gente vai precisar fazer aqui agora? A gente precisa construir essa partezinha aqui que ela fica bem na metade, tá? Então para isso a gente precisa de uma
um plano médio aqui. Para criar um plano médio, para que a gente tenha essa referência, a gente pode vir aqui, ó, em Construct Midplane. Tá? Então eu vou selecionar as duas faces que eu quero, que são paralelas, e aí ele vai sempre me dar um plano médio aqui. Então se eu trocar alguma espessura aqui, alguma coisa, ele vai estar sempre no meio ali. Então eu dou OK, tá? E eu já posso utilizar ele como referência. Então eu vou vir aqui agora em extrusão, seleciono esses meus dois perfis, seleciono o plano que eu quero começar a estudar. Então, da onde que ele está começando a estudar? Ele pergunta aqui, ó, qual é o ponto de começo? Qual é o ponto de start aqui, né? Então, em vez de ser o plano do sketch, onde eu já estou trabalhando, vai ser, na verdade, um objeto, que é esse meu plano aqui, de plano central, tá? E, na parte da direção, eu poderia, por exemplo, estudar para cima, tá vendo? Então, ele está estudando da parte do sketch aqui, ó, bem no meio aqui, tá? Ele está estudando bem no meio de onde eu criei. Só que ele está estudando de um lado só. Eu quero que seja simétrico isso. Então eu venho aqui, ó, simétrico. Tá? E aí, eu vou botar a distância que eu quero aqui. Que vai ser... a gente pode trabalhar aqui com a tolerância, que é uma medida bem interessante para isso, que ela é pequena. Então a gente pode botar a tolerância vezes 3. Tá? Então fica um valor interessante, ou vezes 4. Tá bom? Então a gente bota isso aqui e ele vai ter feito pra gente aqui certinho, tá? Então aí vai de vocês. Estou botando tolerância vezes 3 que eu acho que vai casar melhor. Então, join. Pronto, já tenho os nossos conectores aqui. Eu vou apagar o nosso sketch. E aí, para quem já trabalha com Fusion há mais tempo, sabe que a gente vai agora precisar subtrair essa parte aqui dessas aletinhas aqui. Então a gente vem, ó, utiliza a ferramenta Combine, onde ele pergunta: qual é a ferramenta, qual é o corpo que você quer, que é o alvo? É esse aqui. E qual é a ferramenta que você vai utilizar? O toBody. É essa aqui. Tá? E aí você pode tanto fazer a junção dessas peças, como você pode fazer a intersecção ou o corte. Eu quero fazer o corte, eu quero cortar essa parte aqui dessa peça. Mas eu não quero que o meu componente suma, então eu boto aqui, ó, Keep Tools. E aí ele só vai fazer a subtração, ó, deixando aqui a parte que a gente precisa. E aí, gente, para isso aqui entrar e não ficar com uma interferência, a gente precisa botar uma tolerância aqui dentro. Então eu venho aqui, ó, apago nossa parte de baixo aqui, e eu vou selecionar aqui, ó, a ferramenta de offset, tá? Que é a tecla Q, tá? Vocês podem ver aqui, offset face, selecionar essas partes de dentro aqui, ó, todas elas segurando o Q, tá bom? Pode selecionar a parte de trás também. Então a gente vai selecionar todo esse intervalo aqui para que o nosso objeto entre sem problema, tá? E aí eu vou utilizar aqui a nossa tolerância, então menos tolerância, o parâmetro que a gente tinha criado, para ele fazer essa entradinha pra gente. Então dou OK e olha que beleza. Então a gente já fez aqui a nossa junção, tá bom? Vamos dar uma olhada lá no sketch, no outro projeto, para a gente ver o que falta. Então a gente já fez isso. Agora a gente precisa só espelhar essas duas peças aqui para a esquerda, tá? Então espelhar esses dois componentes aqui para o lado de cá, tá? E fazer esses fillets que a gente tem aqui, ó. Tem um fillet aqui e tal, a gente vai fazer isso. Então, para não ter retrabalho, eu vou fazer os fillets aqui logo antes de espelhar, né? Então, eu vou selecionar aqui, ó. A gente pode habilitar o corpo central aqui agora. A gente vem aqui com F, ferramenta F de fillet, tá? Então, tá aqui em cima. A gente seleciona todos esses cantinhos aqui, que a gente quer botar um filletzinho. Obviamente, isso aqui é do gosto do cliente. Vocês botam a quantidade que vocês acharem suficiente. É só apertar o Ctrl, segura o Ctrl, que aí vocês vão conseguir trabalhar, tá bom? Você pode botar a medida aqui também, ou como a gente criou o fillet das placas, que vai caber aqui perfeitamente, tá? Então dou OK e pronto, ele já repetiu. Show de bola! Agora o que falta é só a gente espelhar esses dois componentes aqui. Então a gente vem aqui em cima, ó, Create Mirror, seleciona o tipo componente, esse, e a gente seleciona o plano de espelhamento, que vai ser esse central aqui, e pronto. Agora a gente já tem aqui as nossas peças certinhas espelhadas. Agora vamos partir para a montagem e
a parte de customização aqui. Gente, para fazermos a customização é bem simples, é só criar o sketch aqui no plano, na face que você quer customizar, vir aqui e inserir o SVG, tá bom? Pode fazer o texto no sketch, vocês já viram isso aqui em vários projetos aqui, tá? É só a gente vir aqui, selecionar, posicionar e fazer a extrusão aqui da forma que a gente quer, tá bom? Então isso aqui é bem tranquilo, tem vários vídeos aqui no canal ensinando, não vou ficar perdendo muito tempo com isso aqui porque o vídeo já está bem grande, tá? A gente seleciona aqui a face, faz a extrusão aqui do nosso perfil para dentro, aí pode botar menos 1 milímetro, tá bom? E aí fica bem legal, tá? Aqui como se fosse da Renner, estivesse fazendo esse trabalho para Renner. A parte da montagem aqui, a gente vai vir aqui, ó, em Assemble, tá? Que é a parte da montagem. Mas primeiro, antes de começar qualquer Assemble, a gente precisa ter uma parte fixa no chão, que vai ser a parte central. Então a gente vem, clica com o botão direito nela e bota Ground. Ou seja, esse objeto não é mexível, né? Os outros são, tá? Esse aqui não está como componente, nesses dois aqui de baixo estão como componente. Então a gente vem aqui, ó, reverte posição, tá? Esse componente aqui, ó, a gente precisa criar ele. Então, Create Components. Vamos botar aqui, ó, baixo. E esse aqui embaixo, por que ele não está mexendo? Vamos ver. Será que ele foi... Ah, tá mexendo sim. Beleza. Então a gente vai fazer o seguinte aqui agora. Primeiro a gente vai falar aqui os componentes. A gente pode montar de várias formas. Para facilitar, como a gente já fez o desenho já montando eles na forma certa, a gente vai vir aqui em As-Built Joint. Vamos selecionar esse com esse e vamos falar que eles estão fixos um no outro. Ó. São rígidos. Tá? Então eles não se movem. Se você apertar aqui, ó, eles não se movem. Isso aqui é uma animaçãozinha. A gente pode dar OK. E a gente vai repetir. Então é só clicar com o botão direito, Repeat, segura o botão direito, bota Repeat as Built Joints, seleciona os dois e a mesma coisa, tá bom? Então esses componentes aqui estão fixos um no outro agora. Agora, esses componentes aqui têm um eixo de rotação. Então a gente vem aqui de novo, ó, As Built Joint, seleciona esse componente, e aí a gente vai falar que o tipo da junta dele é de revolução. Então, a gente vai precisar agora só escolher um eixo para que ele faça essa revolução. Então a gente vem aqui, ó, apaga o central e escolhe esse eixo aqui, ó. Tá? E a gente pode até animar ele aqui para a gente ver como é que fica. Então, ó, olha que legal. Então, a gente dá OK. E agora, como esse aqui está fixo nesse, quando eu mexer um dos dois, ele vai fazer exatamente o que a gente quer. E agora a gente só repetiria o nosso As-Built Joint. A gente vem aqui, As-Built Joint, mesma coisa. Opa, perdão. Cancelei aqui, eu apertei errado. Então a gente vai repetir a mesma coisa, a gente vem aqui, Assemble, As-Built Joint, seleciona esses dois componentes, fala que eles estão em revolução naquele eixo, nesse eixo aqui, tá? Então, só dá OK. E aí a gente tem o nosso modelinho aqui completamente com montagem certinha. Ah, faltou esse aqui de baixo. Pera aí, então. Então a gente repete aqui o As-Built Joint, nesse com esse, e a gente seleciona aqui o nosso eixo, tá bom? Então com isso, gente, a gente tem o nosso objeto fazendo a montagem certinha, né? A gente pode verificar se, por exemplo, tem algum tipo de interferência aqui na nossa montagem, ó, tá certinho, show de bola, tá? Então ele vai funcionar bacana. E a gente pode também, como a gente fez tudo com parâmetros, a gente pode trocar aqui alguns parâmetros, tá? Obviamente você vai ter um limite nisso aqui, mas vocês podem trocar, por exemplo, o tamanho dos componentes, e ele vai atualizar de acordo com o que vocês querem fazer. Se você quer, por exemplo, fazer uma versão para mercado infantil, tá? Com tamanho menor, o sketch, obviamente, a personalização você vai precisar ajustar ela caso a caso, né? Mas você consegue ter essa flexibilidade no modelo, então isso é muito legal. E aí, o que vocês acharam? Resolveu o problema? Novamente, estou contando com vocês para deixar a sugestão de vocês aqui embaixo nos comentários, que produtos vocês querem ver aqui. Lembrando que a segunda parte desse vídeo vai estar no canal da 3D Pitch Academy, onde a gente tem o fatiamento e impressão 3D ensinada pelo grande mestre Osvaldo. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Deixem um like de vocês se você gostou. Se inscreva no canal. Isso ajuda a gente demais a continuar trazendo conteúdos como esse. E se você quer contribuir mais ainda com o canal, considere fazer parte da Força R3D, que é o grupo de membros aqui do canal. É só clicar no botão Seja Membro e ver a opção que mais te agrada. Muito obrigado, até a próxima
Que a força R3D fique com vocês. Tchau, tchau.